Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Mas, especificamente, eu acho que o professor Felipe é um dos grandes injustiçados da história do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar, não tenho carta dele para me defender, nada, bem pelo contrário. Bruno, eu tive uma experiência com ele única e eu tenho muito orgulho de falar para todos, tanto aqui, que eu estive 6 anos ao lado de um dos maiores treinadores do mundo, não só brasileiro, mas do mundo. Mas antes disso, de 2008 até 2006, eu tive minha vida também como treinador. Aí eu fui convidado por ele lá na China para trabalhar com ele. Então, assim, ele é um cara espetacular, meu. Quem conhece ele pessoalmente, é um cara espetacular. Tem vontade de conhecer ele. Um cara que é fora da curva, um cara que tem uma gestão espetacular e todo mundo o Filipão é bom, mas é de gestão, ele tem carisma, essas coisas. Nada. Ele tem conhecimento. Ele tem muito conhecimento. Ele enxerga o que nós 3 juntos não enxergamos 25%. Por todo esse... Tempo de janela dele. Ele é da época ainda que ele não tinha essa tecnologia que tem hoje. E mesmo com essa tecnologia, ele traz profissionais que sabem lidar com essa tecnologia. Que quando ele me convidou, em 2017, ele me convidou para eu trabalhar com ele, falou assim, eu te trouxe aqui porque tu é jovem, eu te acompanho, eu sei que tu sabe mexer com as ferramentas, e é isso que eu preciso para minha comissão técnica. Jovem, cheio de vontade, que quer mostrar trabalho e que sabe mexer com as ferramentas. Eu vou te perguntar, o que você mais aprendeu com ele, assim, o seu trabalho? Assim. É o olho. É o olho. É assim, e eu tive também a grande honra de trabalhar com o Murtosa também, lá na China, o primeiro ano. Depois o Murtosa saiu por problema de saúde e ele não voltou mais. E eu trabalhei com eles. Eles dois, Bruno e Beto, só num olhar, eles já sabiam o que ia acontecer. Eles já sabiam as atitudes que eles tinham que tomar. Seja ele no comportamento, seja ele dentro do campo. Então, assim, os caras tinham muito olho. Olho, o feeling deles era muito. E o olho no ser humano do atleta também, né? O que tá pegando, cara, eles olhavam pro atleta, tá com algum problema. Seja para mais, seja para menos. E tá muito passadinho. Entendeu? Isso é algo que tu não compra, que tu não adquire. Isso aí tu tem com o tempo. Construído. E eu nesse tempo aí, ao lado deles no primeiro ano, e depois com o Filipão e o Pracidelli, que é outra lenda, né? É outra lenda. Cara espetacular. Preparador de goleiros histórico, depois virou auxiliar dele também. Isso, com a saída do Murtosa. Então, assim, os caras têm muito tato, né? Muito tato. E entendem. Lógico que não, com as ferramentas que hoje o futebol moderno disponibiliza, mas eles, em termos de comportamento dentro de campo, de ideias, de jogo, essas coisas assim, eles não perdem pra ninguém, pra nenhum jovem aí, não. Não, né? Não perde, não. Bom você falar isso, Tu, porque eu lembro bem que no momento que você estava ali no Brasileirão junto, você aparecia muito no quadro, assim, da TV, às vezes com o laptop no colo ali. O Luiz Guilherme lembra aqui, Paulo Turra usava um fone igual dos técnicos da NFL. Isso aí. Tô olhando aqui o chat, manda pergunta aí. Aqui, aquele headset aqui. Quando eu era auxiliar do Palmeiras, era muito foda. Então, aí eu lembro que a galera que isso que é complicado, que graças a Deus a gente tem esse contato com vocês aqui no Chala, porque senão a gente ficaria igual no achismo, né? Achismo, Porque a galera falava assim, eu cansei de ouvir isso. Não, o Turra nessa comissão técnica do Filipão, é ele que é o cara da tática. O time tá bem aí, é o Turra. O Filipão, ele leva no vestiário ali, administra. Mas o Turra que é o cara do campo. Você aqui com a gente, como fala do Renato também. Sim. E a gente já teve jogador que falou assim, calma aí, não é assim também não. O Renato mete a mão na tática pra cacete. Tem um auxiliar dele, que eu sempre esqueço o nome, que eu confundo com o outro, Alexandre Gama. Não é Alexandre Gama não, mas Alexandre Gama era o ex-técnico do Fluminense. Só sempre fala a mesma coisa, e a gente já ouviu o jogador falando que não, o Renato entra taticamente muito no esquema. Mendes, perfeito. Você com o Filipão, principalmente nesse período aí do Palmeiras,
você tinha essa coisa de... Ele delegava pra você, taticamente, o time é teu, tudo mais, e eu ficava de gerentão ou botava a mão na massa taticamente no time? O time era taticamente com as ideias do Felipe? Botava a mão na massa, literalmente. Eu era quem eu programava todas as sessões de treino da semana e eu mostrava para ele, juntamente com o Carlão, a gente debatia, ele falava, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, hoje nós vamos fazer esse trabalho aqui, aí eu dava a ideia para ele e ele falou assim, não, isso nós não vamos fazer hoje, podemos fazer durante a semana, hoje não, hoje nós vamos fazer isso. Então, assim, até propriamente durante os treinamentos, ele abortava alguma situação. Não, hoje não vai. Então, eu ficava mais direcionado à parte defensiva, trabalho específico para defesa, situações. Ele e o Pracidelli ficavam mais para a parte ofensiva, mas ele opinava, ele era o cara. Eu era, dentro da minha experiência que eu tinha naquela época lá, e dentro do conhecimento que eu já tinha com ele, era o 2º ano do dia a dia, eu era o cara que direcionava os treinamentos. Mas ele que dava a ideia principal. Sim, a ideia de jogo dele. A ideia de jogo dele. Por exemplo, um jogo assim, fantástico, que ninguém lembra, pouca gente lembra, para nós foi muito importante, o jogo da volta contra o Colo-Colo pelas 8ª de finais da Libertadores. Não, pelas 4ª de finais da Libertadores. Nós ganhamos lá 2-0 e nós chegamos em casa para o jogo da volta. Nesse jogo aí nós tínhamos dúvidas sobre como que o Colo-Colo viria. Ou viria com 3 zagueiros ou com 2. E aí, num ato, nós estávamos reunidos com o pessoal da análise de desempenho na sala deles, depois do meio-dia. Depois do meio-jogo à noite. Nós estávamos reunidos, eu e o Pracidelli. E papo daqui, papo dali, papo daqui. Chegou o Felipão na sala. Ele falou assim, estamos trabalhando, é isso aí. E aí conversamos, a dúvida. E ele falou assim, se eles virem com 3 zagueiros, nós vamos colocar o Dudu por dentro. Aí o Gustavo Nicolini, que era o analista, falou assim, mas qual é a intenção disso? Busca aí, quantas vezes que o Dudu jogou por dentro, como meia. No Palmeiras. Aí o Gustavo foi buscar. Não, ele já jogou várias vezes. Então é isso que vai acontecer. E foi isso que aconteceu. Os caras vieram com 3 zagueiros. O Dudu jogou por dentro. O Dudu fez gol e foi o melhor em campo. Pô. Ideia de quem? Alternância ali. Na hora, né? Do Felipão. E ele buscou. Então, assim, lógico que o cara não foi campeão de tudo com ele aí, só porque tinha o Murtosa como auxiliar, o Paulo Tua como auxiliar, o Pracidelli como auxiliar, e ele só geria. O cara tem muita ideia, o cara é fenomenal. O Alex Ferguson foi campeão, ficou quase 30 anos no United só porque ele geria bem as situações? Não, é porque o cara nasceu para isso, né, meu? Entendeu? Então, lógico, e o trabalho do auxiliar é potencializar, é entregar trabalhos dentro da ideia de jogo. A ideia de jogo no Palmeiras era dele. Eu especificamente, aí sim, o trabalho específico da defesa ali era comigo. Posicionamento, ataca aqui, ataca ali, postura. É isso aí que tá muito nesse livro aí também que está aí, que eu entreguei para vocês de aí, futebol que não se vê. Mas a ideia de jogo era dele. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.